Olá, amigos, irmãos inscritos aqui no canal. Cumprimento a todos com muito bom dia. Bom dia. Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Agradeço aos nossos amigos aqui inscritos no canal. Você que parou no vídeo, fique até o final. Estamos aqui estudando, trazendo um estudo do livro do Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Estamos estudando, meditando, refletindo e aprendendo um pouco com a palavra de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada é o alimento espiritual para nossas vidas, Toda vez que você lê a Bíblia, que você medita, quando você busca a comunhão, Deus fala com você através da Bíblia, Deus revela através de relatos históricos. Deus revela experiência de servos que foram fiéis, que serve para a nossa vida de hoje, para que nós possamos continuar firme, para que você seja alimentado espiritualmente. É necessário que você busque esse alimento, que é a palavra, é você orar, é você falar com Deus, para que você venha ser fortalecido espiritualmente. E hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo 19. Vamos estudar o capítulo 19, e antes de nós iniciarmos o estudo, um pequeno resumo aqui do capítulo 19, nós vamos orar, falar com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, neste momento eu clamo ao Senhor pelo poder, a vida que há no sangue de Jesus. Suplico a Ti, Senhor, a bênção. Tu venha nos abençoar, perdoar as nossas falhas, nossos erros, tudo que fizemos, pensamos, agimos que não foi do Senhor, que o Senhor venha nos perdoar. Fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra, Deus. Abençoa cada vida, cada irmão que parou aqui neste canal, cada vida, cada irmão inscrito que segue o canal, que o Senhor venha abençoar, vai de encontro, meu Deus, às necessidades de cada um, meu Deus. Cura, salva, liberta, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe nesta manhã. Que o seu dia possa ser um dia de bênção, O importante é começarmos o dia agradecendo, ouvindo a voz de Deus, falando com Deus. Isso é muito importante, essa busca, para que você seja fortalecido espiritualmente. Então vamos ao estudo. O capítulo 19 vai falar, vai continuar falando da viagem missionária de Paulo, Terceira viagem missionária, a qual Paulo, juntamente ali, com outros ajudadores, voluntários da obra, estavam realizando, levando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, visitando as igrejas ali, de diversas regiões, falando, ensinando a doutrina santa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vai chegar em Éfeso. Paulo chega em Éfeso, e ali se reuniu um grupo de discípulos, de irmãos, que havia recebido o evangelho de Jesus. Quando Paulo chega ali, ele pergunta para os discípulos, para aqueles varões que estavam ali, se eles tinham recebido o Espírito Santo, se eles haviam recebido o Espírito Santo, porque eles haviam aceitado o evangelho, E Paulo faz essa pergunta, e eles vão dizer o seguinte: então o apóstolo, Paulo chegou ali e perguntou a eles, se eles haviam recebido o Espírito Santo. Eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Eles tinham aceitado o Evangelho, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então Paulo ali, o apóstolo orou pela vida deles, e Deus orou e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a vida deles ali. Eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Após isso, eles começaram a falar em outras línguas, Outras línguas. Que é quando ali no dia de Pentecoste, a qual pela primeira vez o Espírito Santo ali foi derramado sobre a vida dos irmãos, dos apóstolos que estavam ali reunidos. A palavra fala que eles falavam em outras línguas, que eles foram tomados pelo Espírito Santo,
Então, Paulo, aqui no verso 4, mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir. Cresce, né, no que após ele havia de vir. Isto é Jesus Cristo. Paulo aqui falando de Jesus Cristo, né, Paulo mencionando aqui, né, o batismo de João, né, que dizia, né, batismo do arrependimento, dizendo ao povo, cresce no que após ele havia de vir, que seria Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles foram batizados nas águas e agora receberam o batismo do Espírito Santo. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E eles falavam em língua e profetizavam. Presta atenção, amados irmãos. Quem está dizendo aqui é a Bíblia, aqui no versículo 6, né? Vocês podem conferir, ler, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Eles falavam em língua e profetizavam, né? Profecia ali, né? Do Espírito Santo. E este era a todos uns 12 varões que se encontravam ali presentes, né? Que receberam essa bênção do Espírito Santo. Né? Enquanto Paulo pregava o Evangelho, Deus, através dele, fazia coisas extraordinárias, fazia maravilhas. Deus usava. Paulo foi transformado. Paulo agora era usado como instrumento de Deus para operar maravilhas. Deus operava maravilhas ali através da vida de Paulo, né? E o Evangelho estava se expandindo, né? Tanto grego como judeus estavam aceitando esse Evangelho. Apesar que tinha um grupo ali de religiosos, né, fariseus, que se levantou contra a igreja, contra os discípulos, né, que perseguiam a igreja, né, estavam perseguindo, mas Deus operava, Deus era com Paulo, né, o Espírito Santo estava sobre a vida de Paulo e agora, né, outros apóstolos, discípulos também estavam recebendo essa bênção a qual Paulo tinha recebido. Então Deus fez coisa extraordinária, né, através da vida de Paulo. De tal maneira que acessórios de uso pessoal como lençóis e aventais eram levados até outras pessoas e elas eram curadas, né? Mas com alguns deles, alguns, aqui a palavra fala, o verso 9, que alguns deles se endureceram, né? Endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, né? Alguns religiosos eles não obedeceram e alguns aceitaram e alguns não, né? Como é nos nossos dias de hoje, né? Muitos têm ouvido a palavra, mas não têm dado lugar, não têm dado ouvido, não têm aceitado, né? E aqueles que aceitam, aqueles que ouvem, né? Aqueles que praticam, aqueles que guardam, esses recebem, né? Aquele que guarda, aquele que ouve, né? Recebe as bênçãos do Senhor. Então aqui, né, Deus operou maravilhas através da vida de Paulo, né? No verso 13 aqui nós vamos ver, né, verso 13 até o 17, um grupo de judeus exorcista tentou expulsar demônios invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo pregava, a ideia não deu muito certo, né? Alguns religiosos, alguns exorcistas ali, né, tentaram expulsar demônios em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não tiveram êxito, né? Porque Deus não estava ali com eles, né? E aqui nós vemos também que o endemoniado lançou sobre eles, o espantou e lhes tirou as roupas, né? Então aqueles exorcistas ali, judeus exorcistas, passaram vergonha ao tentar expulsar um demônio ali. A palavra que fala que eles passaram vergonha e o demônio, e aquele homem possuído ali, né, arrancou a roupa daqueles judeus exorcistas ali, e eles ficaram envergonhados, né, com essa situação. Deixou claro, né, deixou claro ali para eles, Jesus eu conheço, né? O demônio falando ali na boca daqueles homens, Jesus eu conheço, e sei quem é, mas vocês quem são, né? Então eles foram humilhados e envergonhados, porque eles tentaram ali, né, exorcitar ali, tirar aqueles demônios, né? Mas eles não estavam
com o Espírito Santo, né? Esses judeus ali, exorcistas. Então eles foram envergonhados. Servos de Deus fiéis são bem conhecidos pelo inferno, né? Que foi demonstrado ali por aqueles homens possuídos por demônios, a qual eles mesmos falaram pelas suas próprias bocas, né? Isso não é algo que depende de posição ou privilégio terreno, né? É totalmente o resultado da intimidade com Deus, para que você receba o Espírito Santo verdadeiro de Deus. É necessário que você busque, tenha comunhão e seja revestido, para que você seja revestido do Espírito Santo. É necessário que você busque, é necessário que você viva verdadeiramente, né, o Evangelho de Jesus. É necessário que você todos os dias busque essa comunhão, busque a presença do seu Deus, para que você receba o Espírito Santo, né? E no verso 18 e 20, que a palavra de Deus se espalhava de maneira cada vez maravilhosa pela cidade por onde Paulo passava, né? Paulo ali estava nessa missão missionária de levar o evangelho, de ensinar os irmãos, visitar as igrejas ali, trazendo, né, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, ensinando, profetizando, e Deus operando maravilhas na vida de Paulo, né? E em Éfeso, muitas pessoas que praticavam o ocultismo, ao se arrependerem, traziam seus livros e feitiços para serem queimados publicamente, né? Então aquelas pessoas eram libertas e elas traziam aqueles livros, a qual elas, né, praticavam esses feitiços, essas magias, e queimavam, mostrando ali seu arrependimento, né? E eram libertas pelo poder do Espírito Santo. Em Atos, versículo 21 até o 41, nós vamos ver aqui que, ao ver o crescimento do evangelho em Éfeso, os sacerdotes do templo da deusa Diana, né, e seus ourives, fazedores de imagens, ficaram preocupados com o futuro dos seus negócios na cidade. Então ali, né, existia a deusa Diana e o sacerdote ali, né, qual ensinava o povo a adorar essa deusa Diana. Idolatria estava presente ali em Éfeso, a idolatria operava, e eles ficaram preocupados, esses líderes ali, porque eles estavam preocupados em perder dinheiro. E ali eles vão se levantar contra a vida de Paulo, né? Após isso, eles incitaram a grande multidão, né, a fazer um tumulto contra o apóstolo Paulo, de tal maneira que eles acabaram numa discussão acirrada em uma grande assembleia ali, né? Porque eles ficaram com medo de perder, né? Perder dinheiro a qual eles, né, recolhia do povo ali, a qual ia adorar essa deusa Diana, que a idolatria operava ali. No meio desse caos, dessa idolatria, né, Deus usou poderosamente Paulo para falar do Evangelho de Cristo, pessoas serão convertidas, e com esse crescimento do Evangelho, no número de pessoas convertidas, esses líderes ali, a qual, né, tinha ali a deusa Diana, eles ficaram revoltados, incitaram o povo a tumultuar, né, contra ali Paulo, né? Então, mas Deus estava com Paulo ali, né? Deus estava com Paulo, por mais que o inimigo ali estava usando aqueles homens para afrontar Paulo, juntamente ali, né? O inimigo ali trabalhando para parar o evangelho, para, né, impedir o crescimento, mas Deus operava, Deus abençoava, o Espírito Santo estava presente, né? Aqui nós podemos ver que Paulo ali cumpriu a missão, né, no meio daquela idolatria, daqueles líderes religiosos a qual, né, se opunha, né, e perseguia ali o evangelho, perseguia os discípulos, mas Deus estava ali e fez maravilha através da vida de Paulo, operou, curou, salvou vidas, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado, o evangelho do Senhor Jesus Cristo foi expandido ali, né, teve um crescimento porque o Espírito Santo Deus operava, né, e vidas mais vidas foram salvas. O que nós podemos aprender com esse capítulo? Que Deus faz maravilha, Deus usa servos, basta que nós damos lugar e sejamos fiéis. E Paulo ali recebeu o poder do Espírito Santo para expulsar demônios, para curar, para libertar, né? Para trazer a mensagem. Deus deu autoridade a Paulo, através do Espírito Santo, para trazer a mensagem a qual as pessoas ali eram convencidas pelo Espírito Santo, né? Vemos aqui que muitas pessoas creram,
Teve aquele grande tumulto em Éfeso, mas Paulo ali, né, Deus honrou Paulo e sustentou Paulo. E que nós possamos buscar sustento do seu Deus, né, crer, não temer homem algum, sempre estar em comunhão, buscando e dar lugar, né? Devemos dar lugar para que Deus possa nos usar e sermos instrumento para levar a gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vem, Ele está à porta, Ele quer salvar, Ele quer curar, né? Para isso, precisamos levar essa mensagem de salvação, a mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo, a mensagem de arrependimento. Porque Ele quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar. E precisa que nós damos lugar, né? Precisa que nós criamos, precisa que nós buscamos e permanecemos fiéis e firmes até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã e aqui nós encerramos mais o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fica todos na paz e até um próximo momento esse aqui, do estudo da palavra de Deus. Amém? Fica todos com Deus, Deus abençoe a todos.